Boa noite! Hoje estamos dando início a mais um culto da nossa quinzena e seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui conosco. Nós gostaríamos de estar todos juntos aqui no templo, cultuando a Deus, mas infelizmente não é possível. Mas não iremos deixar de cultuar a Deus, estamos usando as tecnologias ao nosso favor. Mas agora, nesse momento, vamos entrarmos juntos para adorarmos juntos ao nosso Deus. Vamos pedir para que a gente possa sempre estar mais dedicado à obra dele, que possamos adorar a ele mais, que possamos ter mais intimidade com ele, que possamos entrar mais em contato com ele. E que tudo que possamos fazer, a gente possa fazer para a honra e para a glória dele. E que quando as pessoas possam ver a nossa vida, vejam que nós somos filhos dele, e carregamos as boas novas conosco. Corações, nós te desejamos, precisamos de ti, tua presença nós queremos. Meu coração confia em ti, te entrego o que eu sou, te entrego o que eu sou. Continuidade
continuidade ao nosso culto. E como eu disse no culto passado, né, que a gente explicou um pouco sobre o tema da nossa quinzena, cada sábado nós iremos falar um subtema, né? Semana passada falamos sobre identidade em Cristo e hoje nós vamos estar falando sobre identidade e propósito. Nós temos um propósito, não estamos aqui por acaso, estamos aqui porque Deus tem algo para que nós possamos fazer. Às vezes a gente não entende por que as coisas acontecem, às vezes nós planejamos nossa vida, nós traçamos ela de forma direitinha, mas Deus vem e fala: ei, não é assim que eu quero. Eu quero outra coisa e muito melhor do que você imaginou. E agora a gente vai estar vendo um testemunho da irmã Camila, que é membro daqui da igreja. Ela vai contar um pouquinho sobre a história dela, sobre o propósito dela. E eu espero que vocês aprendam e ouçam com atenção esse testemunho. Boa noite, é um grande prazer participar de mais uma quinzena jovem. Acredito que já tem alguns anos seguidos que de alguma forma Deus tem me permitido participar, compartilhar com os jovens da nossa igreja, agora de uma maneira inusitada, né? Uma maneira que não esperávamos, né? Com uma gravação sendo online. Então eu agradeço a Luísa pelo convite e agradeço a Deus, né, por essa oportunidade de compartilhar com vocês. Luísa solicitou que eu falasse um pouco sobre o meu testemunho e eu comentava ontem mesmo com minha mãe como que é engraçado, como que nós cristãos somos um povo engraçado, um povo meio esquisito, porque o meu testemunho, na verdade, não é uma história de sucesso, é mais uma história de frustração, uma história um pouco de fracasso, mas mesmo assim a gente consegue ver o agir de Deus através dessa história que aconteceu comigo e Deus tem me permitido falar sempre dela e as pessoas têm sido edificadas através disso. Então eu creio que Deus tem alcançado o propósito dele através da minha vida e da minha história. E aí eu vou primeiramente, né, falando de identidade, me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Camila Mendes, eu tenho 30 anos, faço parte, né, da Primeira Igreja Batista em São Vicente de Paulo, sou promotora de missões da igreja, sou mamãe de primeira viagem da Helena agora, esposa do Tiago. Minha formação profissional, eu sou formada em engenharia química e tenho especialização em administração de empresas. E o meu testemunho fala muito sobre a minha vida profissional. Eu fiz um pequeno roteirinho aqui, por isso se eu der uma olhadinha, vocês me perdoem, que é para não esquecer nenhum detalhe importante para acrescentar na vida de vocês. Então, desde muito nova, acho que desde a 8ª série, era um desejo muito grande que eu tinha, que eu sabia que eu tinha uma inclinação realmente para a parte de engenharia química. Eu amava química na 8ª série e Deus foi falando aquilo no meu coração e eu sempre desejei muito. Então eu tinha uma convicção, na 8ª série, né, o atual no 9º ano, eu tinha uma convicção de que eu queria fazer engenharia química. E aí quando chegou lá em 2007, eu prestei vestibular, na época não era Enem, né? Prestei vestibular para 3 faculdades e eu fui aprovada nas 3 faculdades. Deus me deu tanto que Ele inclusive permitiu que eu escolhesse qual faculdade eu iria cursar. E em uma dessas faculdades eu inclusive fui aprovada em 11ª colocada. Então eu estudei, fiz tudo que eu podia, tudo ali segundo o script, sabe? Tudo que eu podia fazer eu fiz e eu consegui ingressar na faculdade de engenharia química. Em 2008 eu ingressei na Universidade Federal Fluminense, na UF, né? Em Niterói. E no início de 2013 eu estava formada. Eu, durante a faculdade, fiz um estágio numa empresa que, vários anos seguidos, foi escolhida como uma das melhores empresas para se trabalhar. E eu fui contratada por essa empresa logo assim que eu me formei. Eu, então, terminei a faculdade, eu fui uma das melhores alunas da minha turma, me formei muito bem, não tive dificuldades e não tendo, inclusive, sendo reprovado em nenhuma matéria, foi uma coisa assim que realmente eu via Deus em tudo ali, o agir de Deus na faculdade, Ele realmente sendo meu auxílio. E fui contratada, recém-formada e já contratada por uma boa empresa. E no mesmo ano, no ano de 2013, em outubro, eu casei com o Tiago
E a gente decidiu que eu iria pedir demissão da empresa e eu retornaria para poder voltar a morar em Araruama com ele. E eu tinha um plano super traçado na minha cabeça de como as coisas iam acontecer, né? Eu sabia que eu iria ser contratada por uma empresa em Macaé e eu iria trabalhar numa empresa boa na área de petróleo, né? Que era uma boa área na época para se trabalhar. Mas as coisas não saíram conforme eu tinha planejado. Deus provavelmente tinha planejado diferente. E foi uma época em que a parte de petróleo entrou um pouco em crise e eu tive dificuldades, corri muito atrás, mas eu não consegui encontrar uma empresa que me contratasse. E foi um período assim bastante difícil. Aí eu falei assim, não, então eu vou fazer mestrado. E eu fui aprovada, me matriculei na UFRJ, no mestrado em Engenharia Química, e na verdade quando chegou uma semana antes, aquilo foi me incomodando. Eu lembro que eu chorava demais, eu não tinha paz no meu coração e eu acabei desistindo. Uma semana antes desisti da vaga e desisti da opção de fazer mestrado, que nunca foi um desejo meu, na verdade. Era realmente uma teimosia, né, de fazer aquilo que eu gostaria de fazer. E eu vivi, assim, um período muito difícil. Na época, eu comecei a trabalhar com meu pai. Deus me deu essa oportunidade, que foi quando também tive a oportunidade de me especializar em administração de empresas. E foi uma ótima oportunidade, mas eu ainda tinha aquela frustração. Foi um período de muita frustração. Eu me lembro de sentir muita tristeza e eu chorava porque eu me perguntava, eu fiz tudo conforme ali, sabe? Eu não perdi tempo, eu estudei demais, eu corri atrás das coisas que eu queria. E eu tinha convicção de que Deus queria aquilo pra mim, né? Ele colocou no meu coração desde muito cedo, porque agora eu não estava conseguindo realizar as coisas conforme eu gostaria. Mas Deus tinha outros propósitos pra mim, né? E é uma grande ilusão a gente achar que a gente vive para realizar os nossos sonhos e para satisfazer o nosso eu, né? Nós não existimos em nós mesmos, nossos sonhos não existem para nós. O nosso eu, ele é emprestado, ele é delegado do nosso Deus para nós. Quando lá Moisés pergunta a Deus, né, a quem eu direi, quem me enviou, e Deus fala, o eu sou te enviou, a gente vê que só Deus existe em si mesmo. A gente vê que esse é o nosso Deus. Se nós não existirmos não vivermos para os propósitos que Ele tem para nós viveremos uma vida de ilusão. Então nós precisamos realmente buscar em Deus o propósito que Ele tem para nós e só tem a minha identidade, né, como a gente trabalha a identidade, porque Deus quer que eu tenha. Então não existe vida se não tivermos nele. Não existe nosso querer, existe o querer de Deus para nós. E a gente, quando olha a minha história, assim, quando eu olho para minha história, a gente tende a pensar que a gente lembra, né, de Romanos 8:28, em que Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E aí a gente tende a achar que nosso bem é a nossa felicidade, a nossa alegria, né? Os nossos desejos, os nossos prazeres. Mas o bem que Deus tem para nós, o propósito principal de Deus é o forjar o caráter de Cristo em nós. E quando a gente entende isso, e quando eu olho para a minha história, uma história de frustração, segundo mundo, uma história de fracasso, segundo mundo, em que eu não conquistei os meus sonhos, eu vejo que Deus permitiu que eu chegasse lá, que eu conquistasse o que eu queria, mas que eu não fosse à frente com aquilo, para que lá do alto da minha soberba em que eu tinha conquistado o que eu queria, Ele começasse dia a dia a desconstruir aquela pessoa que eu era, para que Ele cumprisse o propósito de forjar o caráter de Cristo em mim. E eu demorei muito tempo, realmente muito tempo, anos seguidos, para dizer que não resta nenhuma gota de frustração em mim. Talvez
se restava alguma gota de frustração em mim, hoje eu posso dizer que não resta mais com a chegada de Helena na minha vida, com o momento em que eu me tornei mãe. E a gente começa a perceber que Deus tem propósitos muito mais profundos na nossa vida do que aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Existem coisas importantes, a gente tem um legado a deixar, a gente tem coisas a fazer para que o nome de Deus seja glorificado, que nós possamos viver para a glória dele. Então, essa é a minha história, é o meu testemunho de como Deus não permitiu que eu seguisse com um grande sonho, que hoje eu posso dizer que, por exemplo, quando eu olho ainda para engenharia química, é algo que eu gosto ainda demais. É algo que, se eu fosse fazer faculdade hoje novamente, eu não saberia escolher outra coisa, provavelmente eu faria engenharia química novamente. Mas como é interessante, porque hoje Deus trabalhou em mim de tal forma, Deus me deu um amor por missões, e eu tenho trabalhado aí anos seguidos, né, na nossa igreja, e Ele tem me permitido compartilhar com as pessoas desse amor, motivar as pessoas a terem esse amor, e hoje tem me permitido viver muito mais coisas, coisas que têm me trazido satisfação, que apesar de eu ter vivido um momento de profunda frustração, de profunda tristeza, que eu chego a pensar que eu cheguei a um quadro de depressão realmente leve, hoje eu posso dizer com toda alegria que eu vivo para a glória de Deus, que eu sou grata, sou realmente grata a Ele por tudo que Ele não me permitiu conquistar, para que eu pudesse olhar e ver aquilo que Ele realmente tinha para mim, coisas realmente que transcendem este mundo, que transcendem a minha satisfação profissional, que transcende aquilo que o mundo tem para me oferecer, e o que Ele tem para me oferecer é muito maior. E hoje eu sou uma pessoa melhor, digamos, né? Uma melhor serva, uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor filha, graças às coisas que escaparam da minha mão, porque Deus me trouxe muito mais coisas através das decepções que eu fui sofrendo ao longo desse período, que desde que eu me formei até hoje já são 7 anos, né? Então foi 7 anos para que Deus me construísse a pessoa que eu sou hoje. E Ele dia a dia tem realmente abençoado a minha vida através dessa minha história, e eu posso recordar hoje com alegria e ver como isso foi importante para o meu num processo de santificação, que é aquilo que nós vivemos, né? Logo assim que nós nos convertemos, nós estamos aqui neste mundo para sermos santificados por Deus. E eu tenho alegria em poder compartilhar essa história com vocês, e eu espero que vocês consigam tirar alguma lição disso. E que se você tem buscado algo incessantemente na sua vida e Deus tem dito não para você algumas vezes, você pode não entender agora, mas mais na frente você vai entender e você vai saber que Deus tem algo muito maior para você. E eu agradeço a oportunidade de compartilhar mais uma vez, e eu espero que a gente possa sair mais abençoado ainda depois dessa quinzena jovem, que nós temos falado sobre identidade, sobre quem nós somos em Deus, porque não podemos existir se não for através dele. Então, muito obrigada. Amém. Hoje teremos a participação muito especial da Piba, então a gente tem um enorme prazer, nós gostamos muito de estar com vocês. Infelizmente hoje um pouquinho mais distante, mas mesmo assim gostamos de estar com vocês, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E agora eles estão com a palavra, cantando alguns cânticos, algumas músicas. Boa noite, Juventude Zoe. Aqui é do Ministério de Música da Juventude da PIB de Araruama. Temos a honra de receber esse convite, estamos muito gratos. Queríamos estar presencialmente ao lado de vocês aqui, adorando ao Senhor, mas como não é possível, a gente vai fazer desse lado da telinha, vocês assistem desse, e que possamos
no final de tudo, engrandecer ao nome do único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração, nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável
face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O Senhor está em busca de um coração quebrantado. E que nesse momento você faça essa oração e peça que o Senhor molde o seu coração para que você cumpra todos os propósitos dele na sua vida. Amém. Teu olhar, teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente sou. Tuas mãos moldam o meu viver. Eu sou o barro, tu és oleiro. Decidi não me esconder de ti. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui. Vem tocar em mim. Molda o meu viver. Cumpre o teu querer. Oh, oh, oh.
faz enxergar quem realmente sou. Tuas mãos moldam o meu viver. Eu sou barro e tu és oleiro. Decidi não me esconder de ti. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui. Vem tocar em mim. Molda o meu viver. Cumpre o teu querer. Eu estou aqui. Vem tocar em mim. Molda o meu viver. Cumpre o teu querer. Cumpre o teu querer, Senhor. A esperança para aquele que crê. A esperança para aquele que crê. A esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. A esperança para aquele que crê. A esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo, Jesus fará. Tudo novo. Da mesma forma que tivemos a participação da PIBA, nós também teremos a participação dos nossos adolescentes. Não podemos deixar eles de fora e eles vão nos trazer uma peça teatral, que você possa ficar ligado para você entender um pouco sobre o que vai acontecer nessa peça. Então, fique aí para você ver o que vai acontecer. Nunca mais falou comigo, nenhum simples obrigado, porque hoje tenho vida. Na verdade eu sinto falta da sua voz. Vezes você veio a mim e eu estive sempre escutando, ajudando, dando força.
verdade, tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar. Triste, eu não quero ver você assim, tão triste. Mais longe de mim você só vai ser triste. Só chamar que eu vou correndo te encontrar. Quando você vai voltar pra mim? Estou esperando. Volte logo que o tempo está findando. Muito em breve eu volto e não há outra chance. Filho, tanta coisa pra dizer. Oh, filho, tenho um presente pra você. Oh, voltar, filho. É verdade, eu gosto muito de você.
agora a gente vai passar a palavra para o pastor Marcelo, que estará pregando nesta noite. Boa noite, queridos irmãos. Nossa juventude da PIB em São Vicente, nosso abraço. Deus abençoe pela toda a programação que tem sido realizada e continuo incentivando a juventude a ser participante das atividades, das lives que têm sido realizadas, né, todas as atividades. Deus abençoe os irmãos, né, louvo a Deus pela vida do irmão João Pedro, da irmã Luísa, juntamente com toda a equipe, aí o Conselho da Juventude. Deus abençoe a cada um desses amados irmãos. E a nossa juventude está nesse mês aí, né, da quinzena jovem, falando sobre identidade, a identidade do jovem, né? Hoje vou falar sobre a identidade e propósito. E é muito importante nós refletirmos sobre estas questões, né? A identidade, propósito. Há quantos jovens que não têm propósito nenhum na sua vida? E a falta desse propósito na vida de muitos jovens, queridos, é por não ter uma identidade clara na sua vida, às vezes por não conseguir construir uma identidade, perde o propósito na construção da sua vida. Mas eu quero ler um texto que trata um pouco sobre a nossa identidade, mente do jovem cristão, que é no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 5, o texto bíblico diz, Jesus fala o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É interessante o que Jesus diz aqui. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, Jesus diz o seguinte: eu sou a videira, vós sois os ramos, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, permanecer em Jesus é estar unido com Jesus. Meus irmãos, querido jovem, adolescente, na construção da sua identidade, você precisa entender a essência desse texto, dessa palavra de Jesus. Estar unido com Jesus, permanecer em Jesus, porque nada se pode fazer sem Jesus. Então, a construção da nossa identidade cristã, baseada na permanência em Jesus, na comunhão com Jesus, se tornando verdadeiramente amigo de Jesus, muda toda a realidade da nossa vida, muda todo o contexto da nossa vida. Mas quando nós falamos em identidade, identidade do latim identitas, quer dizer um conjunto de caracteres, né, ou traços próprios de cada indivíduo ou também de uma comunidade. E esses traços que caracteriza o sujeito, né, ou até a coletividade, como falei de comunidade também, perante os demais. Você não vai encontrar a mesma característica em 2, 3 pessoas. De repente você olha alguém assim, alguém é um pouco similar, tem um costume muito parecido, mas não existem características iguais, idênticas. Então, a identidade é esse conjunto de características, né, ou traços, que é próprio do indivíduo. É comum em cada indivíduo, ou dentro, né, no caso aqui, de uma comunidade, né, isso pode também se aplicar, mas a identidade também, ela é a consciência que cada uma pessoa tem dela própria, né, e que torna alguém diferente da outra. Ninguém pensa igual, mesmo um cônjuge, um casal que ali desenvolve, né, para a glória do Senhor, um laço matrimonial, né, bem saudável, não pensa igual. Irmãos criados pelos mesmos pais, né, não pensam totalmente iguais. Então cada um vai criar uma característica própria, e isso vai classificar a sua identidade. Porque nós temos a nossa identidade, o nosso documento.
São características que nós temos, aqui no caso da nossa identidade, um número que nós recebemos, que nós vamos identificar a nossa cidadania, a nossa naturalidade. E propósito? O que é propósito? Propósito já é a intenção ou o intento de fazer ou também deixar de fazer algo. Né? Quando você deseja fazer algo, você tem uma intenção de fazer algo, você tem um propósito, né, de fazer algo, você almeja algo, né, desenvolvendo, né, as suas capacitações, e você começa a desenvolver, mas uma coisa é importante nós frisarmos aqui, né, que os nossos propósitos têm que estar alinhados com as nossas características, com a nossa identidade. Eu não posso chegar a dizer, né, no texto que nós lemos, que Jesus diz, quem permanece em mim e eu nele, né, esse vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, ou seja, esse texto fala da importância de ter uma identidade, de um relacionamento com Cristo, uma identidade cristã, mas eu não posso afirmar que eu tenho uma identidade cristã, e a finalidade, meus propósitos ser totalmente contrário o que Jesus ensina para a nossa vida. Eu não posso chegar e dizer, não, eu tenho a minha identidade cristã é, né, de uma pessoa temente a Deus, alguém que ama a Deus, né, a minha identidade é de acordo com a vontade de Deus, enfim, mas eu não abro mão da balada, eu não abro mão disso, daquilo, de alguns segmentos que Deus não aprova. Eu já falei isso aqui há muito tempo na igreja, mas eu lembro, falando sobre essas questões agora, eu estou lembrando aqui de uma jovem que eu estava fazendo na época, discipulado. Isso tem muito tempo, né? Tem mais de 15 anos. Eu estava fazendo discipulado com uma jovem e ela compreendia tudo que eu falava na Bíblia. Ela tinha a sua Bíblia, a Bíblia dela era toda marcada, ela marcava os textos bíblicos. Mas no decorrer do estudo bíblico, e quando ali compartilhando a importância do compromisso com Jesus, e no decorrer do estudo ela falou o seguinte, olha Marcelo, eu gosto muito da igreja, eu admiro o ensino de Jesus, eu creio em Jesus, mas eu não posso servir a Jesus. Eu perguntei, por quê? Ela falou que eu não consigo abrir mão do meu baile, eu não consigo abrir mão, né, de estar passando as noites nos bailes, isso para mim é o mais importante da minha vida. Meus irmãos, que coisa triste. Ou seja, alguém que compreendeu a importância de uma identidade formada em Cristo, forjada em Cristo, mas não quis. Por quê? Preferiu a balada, preferiu o forró, enfim. Então, quando nós adquirimos para nós uma identidade baseada, forjada na palavra de Deus, queridos, os nossos propósitos caminham em conformidade com a vontade do Senhor, com a vontade de Deus. Então, você precisa formar a sua identidade em cima de um propósito para a sua vida. Você jovem, você adolescente, precisa formar a sua identidade. Todos nós precisamos, sim, todos nós precisamos, todo ser humano precisa. Mas eu dou uma ênfase aqui ao jovem, ao adolescente, né, atividade da juventude, dou essa ênfase à juventude, de formar a sua identidade em cima dos propósitos de Deus para a sua vida. Não baseada em achismo, nem não baseada em algo sem fundamentos. É necessário, em primeiro lugar, na nossa vida, de pensarmos algo muito importante. Gênesis 1:27. Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem à sua imagem. E diz que a imagem Deus criou. Outras versões vão dizer que Deus criou a imagem e semelhança. Então, o fato de Deus que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, já retrata a diferença fundamental entre os seres humanos e as demais outras criaturas. Nós, seres humanos, não somos idênticos a uma árvore, a um animal. Né? Ou seja, temos
algo que nos diferencia das demais obras da criação de Deus. Todas as demais criaturas são totalmente distintas do homem. E nós encontramos uma imensa diferença. Por que dessa imensa diferença? Porque Deus nos criou segundo a sua imagem. E a imagem de Deus nos proporciona, meus irmãos, queridos jovens, um significado muito especial para a nossa vida. Essa criação de Deus, do ser humano, do homem, à sua imagem, proporciona a você, jovem, uma harmonia, inteligência e desígnio à sua vida, de uma forma muito especial. Por quê? A nossa identidade é aquilo que nós somos. Somos o quê? Criados por Deus, criados para a glória de Deus. E é importante fazermos a famosa pergunta, né? Quem sou eu? Ou pergunta difícil de responder, quem sou eu? Se eu perguntar a você, quem é você? Depois você vai dizer, olha, eu sou João. Mas que João? Ah, João Pedro, João Marcos? Ah, eu sou o João Pedro. Mas que João Pedro? Ah, sou João Pedro, irmão do Estevão. Mas o que mais? Ah, sou João Pedro, fala o nome da identidade, nome do pai, nome da mãe, a rua que mora. Mas quem é o João Pedro, né? Dentro de você, quem é você? Quem é você? Ah, eu sou Maria. Mas que Maria? Ah, eu sou a Maria do Edmilson. Espera aí, mas que Maria do Edmilson? Me explica isso. Ah, e vai falar o nome completo, né? RG, CPF. Mas quem é? Quem é o Marcelo? Ah, é o pastor da Igreja Batista. Espera aí. Ah, o esposo da Aline, o pai da Ana Lisa, enfim. Mas quem é o Marcelo realmente? Não é, quando eu falo quem sou eu, não é questão de nós fornecermos dados, né, que vem designar, né, o seu CPF, sua identidade, mas a estrutura. Dentro de mim, quem sou eu? Meus irmãos, precisamos de compreender qual é a nossa identidade. Jovem, você precisa saber qual é a sua identidade. Como crente em Jesus. Qual é a sua identidade? Nós precisamos de trazer conosco uma identidade de alguém que foi criado por Deus, foi formado por Deus. Uma identidade de alguém que expressa totalmente os propósitos de Deus na sua vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19 e 20, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Toda essa nossa estrutura tem que ser para a glória de Deus. Então, queridos, nós devemos formar a nossa identidade baseada nestes ensinamentos, que todo o nosso ser, a nossa existência, na construção desta identidade, no qual nós iremos nos identificar, precisa ser para a glória de Deus. Porque Deus, Ele nos comprou e nos pagou por alto preço. Preço de sangue do Filho de Jesus Cristo. Então nós precisamos estar muito atentos a respeito da nossa identidade. Mas algo muito importante também, querido jovens, quando você compreende a sua identidade, você não tem dificuldade de construir propósitos sadios, relevantes para a sua vida. Jesus, no verso 5 do capítulo 15 de João, ele diz, leio novamente, ele vai dizer que eu sou a videira e vocês são os ramos, quem está unido não permanece em mim, né, quem está unido comigo e eu nele, que esse dá muito fruto. Quando você constrói, começa a buscar propósito para a sua vida,
basear na sua identidade, que é uma identidade de alguém que ama a Deus, que serve a Deus, que compreende que você que você vive para a glória de Deus, você vai dar muito fruto. Porque você vai buscar em Deus todas as orientações para a sua vida. Você é jovem, você quer um casamento sadio, você vai orar pela sua namorada ou pelo seu namorado. Agora eu casei, eu quero ter filhos saudáveis. Você junta agora com seu esposo ou sua esposa, você vai orar pelos seus filhos. Você vai interceder a Deus pela sua família. Eu quero fazer uma boa faculdade, eu estou em dúvida. Você vai orar e Deus vai direcionar você. Então, todos os seus passos, as suas construções, passa a ser direcionada por Deus. Por quê? Você tem um propósito. E o seu propósito está alinhado com a identidade que você adquiriu para a sua vida. Que essa identidade está alinhada ao quê? Na construção, na formação de Deus na sua vida, da nossa vida, que Deus nos criou. Deus nos criou à sua imagem. Então nós não somos simplesmente seres qualquer. Há quantos que não compreendem isso? Há quantos jovens nas drogas, adolescentes, aqui em São Vicente tem muitos jovens, adolescentes nas drogas, que precisam rever a sua identidade. Mas quando nós falamos que identidade são características ou traços próprios do indivíduo, meus irmãos, quando não está alinhado com a vontade de Deus, Jesus transforma. Jesus, ele muda tudo. Mas quando nós passamos a ter essa compreensão, que a minha identidade tem que estar alinhada com a vontade de Deus, não é simplesmente do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. Então, querido jovem, tratando desse tema, nesse tempo, nesse momento da quinzena jovem, da atividade da juventude, falando sobre identidade e propósito, eu digo para você, analise sobre os seus propósitos de vida, sobre aquilo que você tem construído, aquilo que você tem buscado. Eu tenho aqui acompanhado os períodos de pandemia, ainda nós retornamos às nossas atividades no templo, mas eu fico aqui acompanhando alguns jovens aqui, às quarta-feiras, aos domingos, dentro de algumas atividades, totalmente empenhados servindo ao Senhor. Porque jovens que entenderam que o seu propósito de vida, a sua construção de vida é servir a Deus, porque você adquiriu uma identidade cristã. Por que uma identidade cristã? Porque você é cidadão do céu. Você decidiu ser cidadão do céu, você tem uma cidadania celestial, espiritual, que é mais importante do que a cidadania terrena, porque a sua identidade não vai garantir você entrar no céu. A sua identidade não vai dizer para você, olha só, eu vou chegar, olha Deus, a minha identidade é número tal, 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 vê se eu estou... Não. É o seu nome registrado no livro da vida. Então você precisa ter essa cidadania espiritual, celestial. Aí que você precisa começar a construir essa identidade cristã na sua vida. A identidade de Cristo. É o que Paulo fez na sua vida. Paulo que anteriormente, o Saulo de Tarso, aquele homem criado aos pés de Gamaliel, um homem muito culto, mas um homem que ele perseguia a igreja, ele fazia isso por zelo à lei, e perseguia os cristãos. Mas quando Paulo ele se converte, a vida dele muda. Ou seja, os propósitos dele mudam. E é o Paulo que vai dizer, no percorrer da sua caminhada, em Gálatas ele fala sobre isso, ele vai dizer que a vida que agora ele vive na carne, agora não é mais ele que vive, mas ele vai afirmar que é Cristo que vive nele. Olha só o propósito dele. Mas por que esse propósito dele agora é dizer que a vida que ele vive agora não é mais dele, mas é de Cristo que vive nele? Porque ele
adquiriu essa cidadania espiritual, essa cidadania celestial. A identidade dele, a identificação dele agora já não é mais o Saulo de Tarso, mas é o Paulo. Um homem transformado por Jesus, um homem que foi resgatado por Jesus. Então, finalizando aqui a minha palavra, para não prolongar muito, querido jovem da PIB São Vicente e demais jovens, queridos, procure entender a sua identidade. Constrói uma identidade para a sua vida se você não tem, mas uma identidade formada, construída na palavra de Deus, para que os propósitos da sua vida sejam propósitos sadios, que você venha a estar usando, né, todas as capacitações que Deus lhe confere, né, seus dons, seus talentos, você está usando para a glória de Deus, para a honra do Senhor, porque a sua vida é para a glória de Deus, que os seus propósitos, né, ou seja, a intenção, o seu intento de fazer algo, ou deixar de fazer algo, seja algo totalmente orientado por Deus, devido à identidade que você adquiriu, de alguém que ama a Deus, que serve a Deus, que quer permanecer nos ensinamentos do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, querido jovem, né, querida igreja, que Deus nos abençoe nessa construção da nossa cidadania espiritual, né, que a cada dia possamos estar dando valor e compreendendo a essência, a relevância da cidadania celestial no qual nós adquirimos na pessoa de Cristo Jesus, para que nós possamos cada dia procedermos como o apóstolo Paulo. Essa vida que agora eu vivo aqui na minha carne, não sou eu que vivo, mas sim Cristo vive em mim. Que Cristo Jesus, querido, venha realmente viver no seu coração, na sua vida, para que você venha ter essa identidade e propósito firmado, forjado por Cristo Jesus, através da sua palavra. Amém? Eu quero orar nesse momento, interceder a Deus pela sua vida, pela vida de cada jovem, cada adolescente, na sua construção de vida. Às vezes, querido, nas suas dúvidas, nas suas indecisões, lembre-se que Deus criou você. Lembre-se que você precisa ter essa identidade cristã na sua vida, para que Deus direcione todos os seus passos, o seu estudo, a sua formação, o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento, toda a sua construção de vida, para que Deus lhe dê sabedoria e discernimento nas suas escolhas, nas suas decisões, porque você tem uma identidade cristã, e o seu propósito segue em conformidade com essa identidade. Vamos orar? Deus amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua bondade sobre nós. Eu intercedo, Senhor Deus, por cada jovem, cada adolescente, ó Pai, pela a liderança da juventude da tua igreja, ó Pai querido, esteja abençoando, ó Pai, o irmão João Pedro, a irmã Luísa aqui à frente, ó Pai, demais irmãos que compõem o conselho da juventude, abençoa cada um, ó Deus. Eu intercedo, Senhor, por cada jovem, ó Deus, da tua igreja, cada adolescente, Pai, querido, que o Senhor esteja, ó Deus, cuidando, ó Deus, de cada um, dos passos de cada um, mas, ó Deus, eu digo mais ainda, Senhor, que cada jovem, cada adolescente possa, ó Deus, fazer construções sadias, ó Pai, baseado na tua palavra, Deus. Ó Pai querido, as indagações, os questionamentos, as incertezas, ó Pai, que vier a existir, Deus, dê discernimento, dê sabedoria, ó Pai, a cada jovem, a cada adolescente, ó Deus, que os seus propósitos, ó Pai, as suas construções de vida, venha estar, ó Deus, alinhada, alicerçada na tua palavra, Deus, em nome de Jesus, amém. Querido jovem, querido juventude da PIB São Vicente, Deus abençoe a sua vida, Deus esteja cuidando de você a cada dia, a cada momento,
né, irmã Luísa, irmão João Pedro, Deus abençoe a vida de vocês, e nós vamos seguir, né, chama aqui a juventude, a igreja, vamos seguir acompanhando as atividades da nossa juventude, né, vamos estar junto com a nossa juventude. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e um grande abraço. Se você está aí junto conosco e não está participando do sorteio, o que você está fazendo? Se eu fosse você, ia lá no nosso Instagram, ó, tá aqui, eu vou pedir pro João colocar aqui embaixo. Se eu fosse você, ia lá e participava do sorteio. Gente, tem prêmios muito bons. Tem prêmios da Mimos Papelaria, que vai estar doando um planner devocional. Temos prêmios da Brás o quê? Não sei, como que é a marca? Brás Marca, alguma coisa assim, do Igor. E temos as esfirras da Rosane. Então, se eu fosse você, não perdia, ia lá no Instagram e participava. Esse foi o nosso recado e espero vocês até o próximo culto.